Boa noite, Eduardo. Igor Oliveira, CBN Goiânia. Eduardo, queria a sua avaliação do que foi o jogo como um todo. Principalmente no segundo tempo, o Atlético criou muitas oportunidades, teve chance de conseguir essa classificação no tempo regulamentar. E também queria uma explicação sua sobre o que pesou na hora das substituições, porque acabou saindo ali os principais batedores. O que passou na sua cabeça naquele momento, Eduardo? Boa noite. Cara, a gente fez um jogo muito equilibrado no primeiro tempo, com uma leve superioridade. Eles estavam jogando com a linha de 5, costumeira, né, o 5-3-2, e a gente conseguiu anular eles de uma maneira positiva. Tivemos algumas situações, principalmente usando as costas da linha. Em alguns momentos a gente demorou um pouco para trocar esse corredor e teve um pouco de dificuldade. No segundo tempo eles mudaram, né, a formação, vieram com 2 linhas de 4, e aí nós conseguimos ser muito superiores, né? Entrando pelo lado esquerdo, entrando pelo lado direito, e infelizmente a gente não conseguiu ser efetivo, né? E o Atlético praticamente chegou na última bola numa transição de um atleta de nível alto, onde todos no Brasil hoje querem ele. Cara, as trocas é desgaste, uma coisa natural. O Coutinho está com um incômodo na panturrilha, não sei nem se ele viaja, já era para ter saído no intervalo, a gente segurou. O Marrone está tendo um incômodo no pubis, que já teve em alguns lugares, a gente segurou. O Giovani, com 30 minutos, ele já estava esgotado, que é uma coisa natural. O Bruno José, sem jogar há muito tempo, pediu para sair, natural também, e o Igor também. Então, todas as trocas, e os jogadores que entraram mantiveram o nível. Todos os jogadores que entraram mantiveram o nível. Então, é o futebol. A gente tem ganhado atletas. O Bruno José, 2 semanas atrás, ninguém poderia... O clube, a torcida, a imprensa, pegando no pé dele, e a gente trabalhou, estamos recuperando, igual outros atletas, né? Então a gente tem que valorizar. Às vezes o ser humano ele desvaloriza muito. A gente tem que valorizar as coisas boas. 7 jogos sem perder, 4 sem tomar gols, e jogando contra um time de Série A que é o 6º colocado. Então a gente pegou um time de qualidade onde fomos superiores. Então vamos valorizar um pouquinho, e já temos uma viagem difícil e um jogo dificílimo no domingo, que nós vamos tentar ver quem vai estar à disposição e escolher a melhor estratégia para que a gente possa voltar com o resultado, porque depois nós vamos ter semanas e 2 jogos em casa. Boa noite, Eduardo. Você falou bastante da questão da preparação, que é um assunto que vem... Não foi preparação, não, foi jogo. Sim. Preparação, não. Não, da forma física do jogador. Não, você vai falar para mim que o time, nós fomos superiores o segundo tempo inteiro. Sim. Né? As trocas que eu falei, que são trocas naturais dentro do jogo. O Giovani fez várias ações, então é normal. E o futebol é assim, o Atlético também fez 5 trocas. Então, na preparação, não falei não. Falei que as trocas foram por desgastes naturais que ocorreram dentro do jogo. Sim, você falou da questão do desgaste. Trocava. Eu que me expressei mal. Do desgaste, ok. Eu te respeito, só estou te falando, porque às vezes acho que eu falei que... Não, do desgaste. Queria que você falasse da sua avaliação, até do seu acompanhamento desde a chegada do Robson. E vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Adson. A gente viu a torcida no final apoiando, cantando. Né? Como que tem sido para você? Como que foi especificamente esse momento para você? A torcida que vinha criticando bastante nos últimos jogos, enfim. Nossa torcida, ela é maravilhosa. Hoje foi... Não hoje, o último jogo com o Juventude também. Eles apoiaram o tempo inteiro. Esse era o jogo, eles fizeram hoje o que faziam sempre, né? E vinham fazendo, como nós falamos. Às vezes era um ou outro torcedor que se exalta, né? E é o que a gente fala, a torcida é o desempenho no campo. A gente tem evoluído, a gente tem tido resultados, né? Cara, o Robson veio para agregar junto com o Cu, que é um cara experiente que vai agregar, né? Nós sabemos que nós temos um time novo em termos de jogadores que chegaram. Isso leva um tempo, né? Mas é o que eu falei, hoje a gente fez o segundo tempo muito superior ao primeiro. Então é o jogo. O adversário nos outros jogos conseguiram nos neutralizar, e às vezes parece que você tem uma queda física. Boa noite, Eduardo. Estamos ao vivo na Bandeirantes. Analisando, né, os últimos jogos, as últimas atuações do Atlético, é evidente a melhora do desempenho da equipe, né? Você tem encontrado aí um estilo de jogo. Você citou algumas características, como não tomar gols, como, né, melhorar o entrosamento desses atletas. Isso é perceptível. E o jogo de hoje foi um grande jogo, né, contra uma grande equipe, como você também ressaltou.
E quando a classificação não vem da forma como não veio, e por ter jogado bem, isso dói mais, isso repercute mais? E como que foi também esse pós-jogo com os atletas, a sua conversa com ele, o clima no vestiário após o Atlético ter saído dessa forma? Teve algumas semanas atrás, eu não sei quem que fez a pergunta, se a gente precisava vencer sem ter desempenho, eu me lembro. Eu falei, cara, a gente precisa ter o desempenho para estar mais próximo. Eu saio muito, não vou falar feliz, porque a gente queria a classificação, mas a gente sai muito tranquilo e contente com o que nós temos feito. Né? Esses atletas têm aumentado o sarrafo, nós falamos isso após o jogo, que a cada jogo o desempenho vem melhorando, os resultados, então a cobrança ela vai ser maior, nem a cobrança nossa mesmo, porque nós temos demonstrado que nós temos uma equipe que pode disputar e jogar de igual para igual com todas as equipes. Então isso aí faz com que o nosso sarrafo suba. Então a gente precisa não deixar que isso ocorra. Então a gente sai com uma leveza em relação a isso. A gente até no vestiário falaram, a gente caiu de pé. A gente não caiu. A gente não caiu. A gente foi eliminado nos pênaltis por uma equipe de qualidade que nos últimos 10 anos chegou nas oitavas de final e nos últimos 6, 7 nas quartas de final. Então nós foi campeão em 2019, foi semifinalista. Então nós fizemos um jogo contra uma grande equipe. Então a gente tem que valorizar isso, porque, como eu volto a falar, nós, seres humanos, às vezes a gente fica lamentando e, que deu... Não, a gente tem que agradecer o momento que nós estamos vivendo, né? Deus tem nos abençoado e a gente continuar trabalhando para que a gente consiga o mais rápido possível ter os resultados, se recuperar para aproximar do grupo de classificação na Série B. Eduardo, boa noite. Ana Lívia, Futebol 62. Eduardo, se não me engano, esse já é seu 15º jogo aqui no Atlético, desde o retorno, e já deu para você ter uma boa base do elenco. Por base nisso, como que você está avaliando as participações do Igor Henrique ao decorrer dos jogos? O Igor, o primeiro tempo hoje teve um pouco de dificuldade, normal, mas o segundo tempo muito bem, comandou o meio-campo, é um jogador que a gente tem trabalhado bastante, principalmente em relação aos desgastes, porque é um jogador que ano passado teve muitos problemas, esse ano diminuiu bastante, um jogador experiente, né? Claro que o Igor não é o Igor que eu conheci aqui em 2017, com 27 anos, então a gente tem entendido bem isso para que a gente possa usar ele muito, às vezes mais com o controle do jogo, né? Mais posicionado, e não só o Igor, talvez há 2, 3 semanas atrás, na lesão dele, a gente tinha o Cristiano e o Vilela voltando. Hoje a gente já tem o Igor, o Cristiano, o Vilela, nós temos o Índio, que fez um bom jogo lá contra o Ceará, nós temos o Natan, que pode fazer um volante ali. Então, é o que eu falei, a nossa equipe ela tem evoluído, não só coletivamente, mas individualmente também. Boa noite, Eduardo. Riquelme Santos, do Hoje Esportes. Eduardo, foi possível, você falou da atuação de alguns atletas, foi possível ver que a torcida aplaudiu o time na saída de campo, mesmo com a eliminação. E foi possível também ver você até mais efusivo à beira do gramado, conversando com alguns atletas. Eu quero saber o que você pode tirar dessas atuações, tanto lá em Curitiba quanto aqui em Goiânia, para a sequência da temporada do Atlético Goianiense na Série B. Um ponto que dá para tirar é que nós temos muito potencial de crescimento. A cada jogo nós temos feito melhores jogos, mais regulares, né? Tanto defensivo como ofensivamente. Então, ver que nós estamos no caminho certo. Nós vamos ter derrotas, nós vamos ter jogos que nós vamos ter dificuldade. Nós temos muita preocupação com o jogo de domingo, porque é uma logística talvez a pior junto com o Atlético, né? Porque você tem que sair, você vai a Florianópolis, tem mais 300 quilômetros de ônibus. Então, a gente... Só que aí nos deixa tranquilo, porque nós estamos ganhando peças. Então, talvez no domingo, se nós tivermos que mudar aí 4, 5 peças, nós não vamos sentir tanto, né? E isso nos deixa tranquilos e esperançosos que nós vamos conseguir, depois, com semanas abertas, com todo o grupo, sair o mais rápido possível, né? Como saímos dessa situação, e galgar coisas grandes na Série B. Boa noite, Eduardo. O Atlético deixa a Copa do Brasil sem sofrer gols ali, né? Nessa parte defensiva foi muito bem. Mas na parte ofensiva, hoje, mais uma vez, o time criou muito, teve muitas oportunidades para ganhar o jogo nos 90 minutos e não conseguiu ganhar. Na sua análise, o que falta para o time conseguir ser mais efetivo ali no ataque?
Ah, Natália, a gente não é bem que você falou, efetividade, né? Porque nós estamos trabalhando, nós temos jogadores de qualidade, né? Hoje nós temos que dar o mérito também para um goleiro de seleção brasileira, campeão olímpico, que fez ali 2, 3 defesas de alto nível, né? É passar tranquilidade, é trabalhar, como eu falei, agora nós vamos ter com o grupo todo, porque antes, às vezes, nós falávamos, tem a semana cheia, mas nós tínhamos a Copa Centro-Oeste, então o grupo tinha que trabalhar na Copa Centro-Oeste, nós trabalhávamos com 10, 12 jogadores só na semana, então agora nós, passando esse jogo do Criciúma, nós vamos ter, acho que 4, 5, 6 semanas cheias, né? E tem mostrado que o trabalho, o entendimento deles do jogo, tem feito a equipe evoluir. Então, nós temos certeza que com semana cheia, com trabalho, com evolução, a gente vai melhorar esse aproveitamento ofensivo, né, de gols, não de ações, para que a gente possa vencer os jogos. Mas a gente está bem contente, principalmente com o que esse grupo tem mostrado, né? Esses atletas, eles têm comprado a ideia, a cada dia mais é nítido, e a gente sabe que nós temos muita coisa boa nesses últimos 11 jogos agora da Série B, né, do primeiro turno, para que a gente possa chegar em julho dentro do bolo ali, para depois dar a arrancada, que é o que acontece em todas as Série B. Você tem que ficar ali entre os 8, para que aí no segundo turno você dá essa arrancada rumo ao acesso. Beleza, obrigado Eduardo Souza, técnico do Dragão. Obrigado, torcedor atleticano. Finalizamos a transmissão desta quinta-feira. Boa noite.